estava aqui pensando, e você pode pensar comigo também, que os números na nossa vida estão em todos os lugares. Para onde a gente for, por onde a gente passar, números nós vamos encontrar. Sabia você, criança, que antigamente, bem antigamente, antes do homem aprender a contar, ele descobriu que existiam muitas coisas, existiam poucas coisas, existiam coisas com quantidades iguais. Foi aí então que surgiram os números, porque os números servem para nos ajudar a organizar as coisas, a organizar o mundo, a contar a nossa idade, o número do nosso sapato, da nossa roupa, o número da nossa casa, a contar o tempo, a contar a quantidade de ingredientes que a mamãe coloca numa receita de biscoito, quantas balas que eu tenho no bolso, quem é maior do que eu, quem é menor, quanto mede um neném, quanto mede um cachorro, quantas bananas tem naquela penca e uma dúzia de laranja. Como é que eu posso contar? A hora que nascemos, a hora que morremos. E o que mais a gente pensar dos números a gente vai precisar? Para a gente contar, para a gente somar, para a gente medir. E então, viram aí a importância dos números? Mas os números, eles não surgiram assim de uma hora para outra, não. Convido vocês a observar comigo esta gravura aqui embaixo. Quantas ovelhinhas você consegue aí contar? São muitas ovelhas ou são poucas ovelhas? Será? Então, se você não conhecesse os números, será que você conseguiria contar? Um pastor de ovelhas, há muito tempo atrás, vendo o seu rebanho crescer, crescer e multiplicar e se perdendo de vista, ele sentiu a necessidade de saber quantas ovelhas que ele tinha. E para isso, porque ele não conhecia os números, ele teve uma ideia. Então, ele foi colocando para cada ovelha que nascia, ele colocava uma pedrinha. Nascia outra ovelha, outra pedrinha. Mais uma ovelha e outra pedrinha. Mas isso foi se perdendo de vista. E aí, chegou um momento que ele não conseguia mais ter a ideia da quantidade do seu rebanho. Para esse pastor que viu o seu rebanho crescer, ele se viu na necessidade de uma nova ideia ter. Então surgiram os números, os símbolos numéricos. Os símbolos numéricos de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses números têm um grande valor para nós. Mas nós temos aí também a história do número 0, que para os hindus, naquela época, quando eles queriam representar algo que não existia, algo que no vazio, algo do nada, eles colocavam ali um ovo de ganso. É por isso, gente, que o número 0 tem esse formato oval, para representar o ovo de ganso. Mas será que foi sempre assim? O 0 não ter valor algum? Aqui nós temos essa ideia. Se nós colocarmos o 0 à direita de qualquer um outro número, nós podemos ler esse 0 de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui, o número 1 com o 0 à sua direita, nós teremos o 10. E esse mesmo número 1 com 2 zeros à sua direita, então nós vamos ler 100. Então é assim, quanto mais zeros você colocar, maior valor esse número terá. Mas se nós colocarmos esse 0 à esquerda, então esse 0 não terá valor algum. 0,1, nós vamos ler apenas 1. Se for o 0,5, nós vamos ler apenas 5. Entendeu? Então, brincando de mudar os números de lugar, nós podemos fazer isso com todos eles. Por exemplo, aqui, eu tenho o 1 e o 4. Então, eu vou ler 14. Mas se eu brincar e mudar a posição desses numerais e colocar, ao invés de 1 e 4, colocar 4 e 1, eu vou ler
41. Que tal então se você chamar o seu coleguinha e brincar com os números, mudando de lugar? Quantos números você conseguirá formar? Viram aí, gente? A nossa aula de hoje foi para a gente entender que isso aqui é apenas o começo. A matemática, ela é infinita e com ela nós podemos aprender muito, muito, muito mais. Hoje eu vou convidar a vocês a aprender comigo a escrever o nome dos números.